Fala, guru, tudo bem? Nesse vídeo você irá aprender sobre o conceito de variável. Variável é um conceito fundamental em toda e qualquer língua de programação no mundo. Mas o que é uma variável? Bom, podemos dizer que uma variável é como um container e que podemos guardar um valor para poder utilizá-lo sempre que quisermos em nosso código, sem precisar escrever o valor toda vez que queremos utilizar. Aqui vamos então dar uma pequena demonstração como seria. Aqui vamos colocar var de variável, né? Porque varia. Vamos declarar um nome para esta variável, no caso, primeiro nome, igual, e declararemos um valor a esta variável. Neste caso será um texto com o nome João. Criar outra variável com o nome de último nome e como valor para esta variável um outro texto com o valor de Pedro, uma string, que também iremos retratar no futuro. Aqui também poderemos dar outra variável com o nome de idade. Esta aqui será um número, então não será necessário utilizar aspas, já que não se trata do mesmo tipo de dado. Então, bora utilizar console.log de novo. Para isso, podemos simplesmente logar a variável primeiro nome. Sempre nunca se esqueça de utilizar ponto e vírgula no final do código. Podemos vir aqui, recarregar, inspecionar e console. Pronto. Bom, agora é um bom momento para falar de diferentes tipos de dados no JavaScript. No JavaScript existem 5 tipos diferentes de dados: number, string, boolean, undefined e null. Até agora vimos number e string. Dados primitivos significa que não é para objetos, como geralmente é na maioria das vezes em JavaScript. Bom, o tipo de dado number, número traduzido de português, sempre são decimais, mesmo se não vermos ou não definirmos. Nesse sentido, 5 é o mesmo que ter 5.0. Em muitas línguas de programação não funciona assim, então temos diferentes tipos de dados para números decimais e números integrais. Porém, no JavaScript é sempre decimal. Seguindo, temos string, que são simplesmente uma sequência de caracteres, portanto apenas utilizados para textos. Por isso que no string se utiliza aspas e nos números não, como fizemos antes. Prosseguindo, temos o boolean, que é um tipo de dado do estilo lógico que apenas pode tomar os valores lógicos true, que é verdadeiro em inglês, ou false, que é falso do inglês. Ou seja, boolean é sempre verdadeiro ou falso. O próximo é um pouco mais difícil de entender. Basicamente, um define é o tipo de dado que é automaticamente declarado para uma variável que ainda não tem um valor ainda. Não se preocupe. Aparenta ser complicado, mas isso será explicado melhor depois. O que precisa saber no momento é que um define significa não existente. O outro tipo de dado, null, é parecido com o defined, que também significa não existente, porém mais específico, e de novo iremos falar disso mais para frente. Uma coisa bem importante antes de prosseguir é que JavaScript tem algo chamado Dynamic Typing, que significa digitação dinâmica. Isso significa que não precisamos declarar uma variável manualmente, como em várias línguas de programação. Ou seja, JavaScript automaticamente reconhece se uma variável é string, number, undefined, etc. E já declara para a variável sem precisarmos de fazer nada. Vou demonstrar o que é boolean. Para isso, vamos criar uma variável chamada nome completo. Esta mesma terá o valor de true. Agora é simples, basta utilizar console.log e, entre parênteses, colocar a nossa variável nome completo. Vamos conferir o que irá acontecer na nossa página. Carregar.
inspecionar, console e pronto, aqui está. Criar uma variável chamada emprego. Porém, dessa vez eu não irei declarar nenhum valor para ele. E vamos ver o que acontece se utilizarmos console.log e emprego. Save. Aqui vamos recarregar, obviamente, inspecionar, console. Isso mesmo, guru, vai aparecer undefined. Então, aqui temos string, number, boolean e undefined, e estes são os tipos de dados mais importantes do JavaScript. Antes de terminar a lição, eu gostaria de mostrar algumas regrinhas que temos que ter em mente quando nomeamos nossa variável. Primeira regra: não podemos nomear uma variável que começa com números ou símbolos, exceto pelo símbolo de dólar e underscore. Segunda regra: não podemos utilizar palavras-chave reservadas de JavaScript como nomes para variáveis. Por exemplo, tentar nomear uma variável como função. Isso não irá funcionar.